Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu abri lá no meu Instagram, né, a caixinha de perguntas e pedi para vocês me darem sugestões de vídeo. E eu achei interessante a questão de uma moça que ela pergunta o seguinte: Gisela, como é que eu faço para lidar com a sensação de estar constantemente perdida? Eu achei interessante a questão dela porque é também a questão de outras pessoas, né? Num mundo como a gente vive hoje, onde a gente tem tanta informação, né? A gente pode pesquisar tanta coisa e tem tantas linhas diferentes, segmentos diferentes, abordagens que são opostas. Às vezes a gente não sabe muito para quem olhar, quem ouvir, no que acreditar, o que é verdade, o que é mentira. É o caos da informação, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha muito para fora e se esquece de olhar para dentro, ou quando a gente não encontrou o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro centro, a gente se sente constantemente perdido. O que tem a ver comigo? Quais são os meus valores estruturais, né? Já fiz vídeo aqui falando sobre isso, que a gente precisa conhecer quais são os nossos valores estruturais para saber o que é uma relação digna e o que não é. E o que muitas pessoas me falam nesse momento é: Gisela, eu não sei quais são os meus valores estruturais, eu não me conheço, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que é importante para mim. E olha que louco, gente, a gente convive com a gente mesmo todos os dias, há anos. E muitas vezes a gente está tão no piloto automático que a gente esquece de olhar para o principal, que é para a gente mesmo. Porque a gente fica tão identificado com o nosso falso eu, a nossa falsa roupagem, que é o ego. A gente fica tão identificado com olhares que vêm de fora, né, com opiniões de terceiros, que a gente não sabe mais quem a gente é, do que a gente gosta, o que realmente importa. E é por isso que eu sempre falo para vocês, como dizia Jesus, a gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir o que realmente importa, para saber diferenciar a verdade da mentira. E é por isso que a gente tem que aprender a olhar para dentro, encontrar o nosso verdadeiro centro e se autoconhecer, para a gente não ficar identificado com as sombras, identificado com o caos, perdido da gente mesmo. Então é por isso, gente, que eu sempre falo aqui para vocês que a gente precisa aprender a olhar para dentro da gente. E muitas vezes esse conceito de autoconhecimento, olhar para dentro, amar a si mesmo é algo tão abstrato, né? Quando a gente não tem noção do que é isso, fica tão difícil a gente entender esses conceitos. Eles parecem um pouco ilusórios. Mas quando a gente encontra o nosso verdadeiro centro, quando a gente vive essa experiência, nem que sejam por alguns minutos por dia, através da meditação, a gente vai tendo mais clareza de quem a gente é e dos valores que realmente são importantes pra gente. E por isso eu gostaria de ler um texto do Osho que talvez faça sentido para alguns de vocês que também se encontram perdidos, não sabem em quem acreditar, não sabem quem são, não sabem do que gostam, o que querem, que caminho seguir, né? Estão com tantas opções e não sabem o que escolher. E o texto do Osho é o seguinte, ele fala assim: a meditação é uma maneira de ir para dentro de si mesmo, de perceber que você não é o corpo e você não é a mente. É um modo de fixar em nós mesmos, no mais profundo centro do nosso ser. E uma vez que você encontrou o seu centro, você terá encontrado tanto suas raízes quanto suas asas. E é tão interessante quando a gente descobre essas raízes internas, esse pertencimento interno, né? E a gente só descobre isso quando a gente aprende a se desidentificar do que é falso. E eu entendo, gente, que no mundo onde tem tanta informação, mas tanta informação e cada um falando uma coisa, fica muito difícil a gente não ficar no caos da mente. E é interessante a gente perceber, isso é algo que o Osho também fala, quando a gente está muito em dúvida em relação a algo, porque o que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que está desorientada, ela não sabe para onde ir. Né? Ela pode ir por aqui, mas também pode ir por ali, ela não sabe se esse é o melhor caminho, se aquele é o melhor caminho, se ela acredita nisso ou naquilo. É a pessoa que está no caos.
Então, essa pessoa ela está desorientada, em geral, porque ela está identificada com algo que não é ela, que é falso, que é a mente. Uma das características da mente, como eu sempre falo aqui para vocês, é que ela é dual. Ela transita entre opostos, entre polaridades. Então, você pode perceber, é muito comum quando a gente está preso aos pensamentos, né? Que a gente esteja pensando uma coisa e ao mesmo tempo pensando o oposto. Porque a mente está sempre na dualidade, ela não sabe aquilo que é de fato. Por isso que para a gente encontrar o nosso verdadeiro centro, o primeiro caminho, a primeira coisa para a gente fazer é se desidentificar dessa dualidade da mente. E é isso que a meditação faz. Então, quando você silencia o seu ego, olha para dentro, fecha os seus olhos, deixa os pensamentos irem e virem como se fossem nuvens passando no céu. E você não se apega a eles, você não desenvolve o pensamento, você não cultiva o pensamento, você deixa passar, deixa ir, sem apego. E você começa a se perceber melhor. No começo vai ser muito difícil, tá, gente? É treino, isso é prática. Só que de tanto você fazer, você vai perceber que aos poucos vai ficar cada vez mais fácil você encontrar o seu verdadeiro centro. E você não vai ser mais aquela pessoa que ouve alguém falar alguma coisa, você já acredita, você não questiona, você não sente se aquilo é ou não para você. Porque a pessoa que está perdida, inclusive um dos sinônimos de perdida é dispersa, é uma pessoa que não encontrou o verdadeiro centro. Então ela ouve alguém falando uma coisa, ela acredita. Aí ela ouve outra pessoa falando o oposto, se essa pessoa tiver bons argumentos, ela muda completamente, ela acredita naquilo. E ela não faz aquilo por uma convicção interna, pela voz da sabedoria, ela se deixa levar pela mente. E uma coisa é a gente ter informação que vem da mente, outra coisa é a gente aprender a acessar a sabedoria do ser, que é algo interno, que já existe dentro de nós. Então cada um de nós tem que saber silenciar o ego para ouvir essa sabedoria interna. Então, peraí, estou muito perdida, quer dizer que eu estou ouvindo vozes externas, eu não estou ouvindo o meu verdadeiro eu. Se eu estou muito perdida, talvez eu esteja ouvindo a voz da minha mãe, do meu pai, da minha tia, da minha avó, do meu primo, do meu vizinho. Eu posso estar ouvindo a voz de todo mundo, menos a minha. Então eu preciso sair desse lugar onde eu estou despedaçada, onde eu estou dividida entre várias vozes e vários olhares e várias possibilidades. E eu venho pra dentro de mim, e eu sinto, tá, fulano falou isso, não sei quem falou aquilo, meu vizinho não sei o que, na TV falou tal coisa. Mas o que eu tô sentindo aqui que tem a ver comigo? Eu não tô falando aqui, gente, de uma pesquisa científica, que isso aí não depende de uma opinião pessoal, tá? Eu tô falando de algo que tem a ver com a sua vida. Por exemplo, uma decisão que você tem que tomar, que só cabe a você decidir, não é algo público, é uma coisa sua com você mesmo, né? Então, para você tomar essa decisão, para você parar de ficar despedaçado em vários caminhos diferentes, você precisa se centralizar. Mas para isso, você tem que ter esse treino prático e diário de se desidentificar da dualidade. A dualidade vem muito daquilo que a sociedade espera de você, do que as pessoas querem que você faça, do que as pessoas acham importante para você, daquilo que você aprendeu fora. Então, quando essas vozes estão muito mais fortes do que a sua conexão com a essência, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa é parar tudo, silenciar essa voz do mundo, sentar, olhar para dentro, tá? Vou deixar essas vozes passarem. E aí eu fico comigo mesmo, eu ouço essa voz. E no estado meditativo, que é o estado pós-meditação, eu posso chamar pelos meus mentores espirituais. Eu peço a presença dele. E peço dicas, peço sugestões, faço perguntas. Às vezes as respostas não vêm na hora, às vezes vêm alguns dias depois, às vezes vêm através de sonhos. E a gente recebe, para quem acredita, para quem não tem uma visão materialista da realidade. Vocês sabem aqui que a minha abordagem é espiritualista, né? Então, para quem acredita, a gente faz projeção astral enquanto dorme, a gente consegue fazer consultas espirituais. Inclusive, a gente recebe muitas respostas em relação a dúvidas que a gente tem sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito, sobre que decisões tomar. Então, antes de dormir, você pode pedir para o seu mentor. Mentor, eu gostaria de, em projeção astral, receber respostas a tal pergunta. E aí você pode ter conversas espirituais em desdobramento que, quando você acorda, você não lembra. Mas aquilo ficou no seu inconsciente, e é isso que importa. Porque foi feita essa reunião espiritual no plano astral.
E aí as respostas vão fluindo, né, ao longo da semana, dos meses. Você tem ajuda espiritual do seu mentor justamente para isso, ele é o seu orientador. Essa é a função dele aqui. Só que a gente precisa saber ouvir, porque as respostas estão aí. É que às vezes a gente não sabe ouvir, a gente não quer ouvir, a gente briga contra a realidade, a gente não aceita o que a vida nos traz. E para quem acredita, muita coisa que a gente está vivendo hoje, como dizia Allan Kardec no Livro dos Espíritos, já foi definida no nosso projeto reencarnatório. São provas e expiações que a gente escolhe em conjunto com os amigos espirituais para viver aqui nesse plano. Só que a gente chega nesse plano por conta do véu do esquecimento, a gente esquece, né, que a gente fez esses compromissos. E a gente começa a viver essa personagem aqui na Terra, né, aqui nesse plano. A gente fica tão identificado com o ego, com vozes que vêm de fora, que a gente se perde um tanto no caminho. A gente esquece os contratos que a gente fez antes de reencarnar. E é por isso que a gente tem o nosso mentor espiritual. Ao longo da vida a gente tem vários guias, mestres espirituais que vão nos relembrando daquilo que o nosso espírito já sabe, mas que por conta da identificação com o ego, da identificação com o falso eu, a gente esquece. Então os nossos anjos, nossos mentores, eles vão colocando no nosso caminho pessoas que são importantes, ou livros, ou cursos, né, que vão nos ajudando a relembrar do nosso verdadeiro eu, para que a gente sempre se lembre de olhar para dentro, de se conectar com essa verdadeira essência. E aí as respostas vão vindo pelos sinais que a vida dá, pela sincronicidade. Por isso que eu sempre falo para vocês, tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Tá tudo aí. É só uma questão da gente saber se conectar com essa verdade. Eu gosto muito de uma frase do Osho, quando ele fala que a verdade é uma experiência. Olha que lindo isso, gente. Ele fala que a verdade não é algo externo que alguém pode vir e dar para você. Porque se alguém fala para você o que você tem que fazer e você não desenvolve a sua própria experiência, você não tem convicção. Inclusive isso é algo muito explicado também no Livro dos Espíritos, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Gisela, mas por que a gente já não nasce um espírito perfeito? Porque Deus nos criou como sendo espíritos simples e ignorantes, porque Ele já não nos criou perfeitos, né? E o que acontece, gente, é que a gente precisa conquistar esse desenvolvimento pessoal ao longo de muitas vidas para que ele tenha um valor real, para que a gente possa expandir a consciência e criar convicção. Porque quando algo nos é dado pronto, sem a gente ter conquistado a partir do nosso próprio empenho consciente, dificilmente aquilo vai ter um valor real para nós. Porque eu posso chegar aqui e falar para você uma coisa que, a meu ver, é verdade, mas se a sua experiência não tiver fortalecida, né, se você não tiver vivido experiências que comprovam que aquilo é uma verdade, você pode até acreditar intelectualmente no que eu estou falando, mas você não vai ter convicção. Então eu posso chegar aqui e falar para você, você tem que focar no afeto, você tem que ter uma comunicação generosa, você tem que olhar para a luz. Mas se você ainda não desenvolveu essa convicção dentro de você, você vai achar tudo isso bobagem, você vai desdenhar. Ou até você pode achar interessante, mas você vai falar, é fácil falar, na prática não dá para fazer isso. Só que aí você vai vivendo experiências e experiências na sua vida, e aí num dado momento, aquilo que você ouviu de mim ou de outra pessoa foi uma semente que estava plantada dentro de você, mas que não estava preparada para brotar na hora que você ouviu. Só que aí você foi vivendo tantas coisas depois, né, tantas experiências depois, que você foi criando convicção. Por exemplo, com a própria doutrina espírita, eu me lembro quando eu era adolescente, eu comecei a aprender sobre espiritismo, lendo o Livro dos Espíritos. Eu confesso que eu, na minha arrogância adolescente, né, eu achava aquilo meio enfadonho, coisa chata, não é bem assim não. Né, eu tinha outros valores, outros conceitos, eu questionava muita coisa. Só que aí quando eu fui amadurecendo, né, e tendo uma percepção diferente da realidade, hoje em dia eu olho a obra de Kardec e eu falo, nossa, mas tá tudo aqui, por que eu não vi isso antes? Por que eu não passei a minha vida inteira estudando esse livro? Tem tanta coisa profunda e verdadeira aqui. Só que antes eu não tinha essa convicção. Quando eu era adolescente, embora fosse espírita na minha adolescência, mas eu não tinha a convicção que eu tenho hoje, né, de algumas crenças que hoje são muito fortes para mim,
porque eu amadureci. Eu vivi coisas na minha vida que comprovaram muito do que estava sendo dito ali, entende? E essas experiências foram gerando essa convicção. A convicção na luz, na amorosidade. Porque às vezes alguém pode me ver falando de amor aqui e achar piegas, achar que bobagem, a gente vive num mundo doente, isso nunca vai ser possível, isso é piegas, né? Porque a pessoa nunca conheceu o amor verdadeiro. Ela vive uma vida bélica, de conflito, de disputa, então para ela esse papo de amorosidade é muito piegas. Só que muitas vezes, depois de um tempo, ela vai vivendo uma série de coisas na vida dela e aquilo vai se tornando uma convicção por conta das experiências que ela viveu. E quanto mais a gente vai amadurecendo e vivendo essas experiências, né, e vai se conectando com o nosso verdadeiro centro, mais fácil fica da gente sair desse caos mental, da dualidade da mente e da gente criar convicção no nosso verdadeiro centro. Porque quando a gente está muito perdido é porque tem muita identificação com o falso eu, com aquilo que é dual. Mas quando a gente vai aprendendo a olhar para dentro, a gente vai saindo desse caos mental, né, desse caos de informações, e a gente vai sabendo de fato quem a gente vai conhecendo as nossas raízes internas. E aí, na hora de tomar uma decisão importante, a gente tem sabedoria para fazer isso. E a gente só consegue ter essa sabedoria porque a gente aprendeu a acessar a nossa voz interior através de meditações diárias. Isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite, por isso é importante ter persistência, né? Mas essa meditação diária, ela vai promovendo uma desidentificação gradativa com o nosso falso eu. E o falso eu, ele é cheio de medos, de inveja, de raiva, de ciúme, de ansiedade, né? Na medida que a gente vai se desidentificando daquilo que é periférico e não daquilo que é essencial em nós, fica mais fácil da gente escolher caminhos mais sábios que tenham a ver com a nossa verdadeira essência. E aí, gente, o bacana é que a gente vai escolher esses caminhos por conta de uma percepção, de uma consciência, e não por conta de uma ansiedade, não por conta de um medo, do tipo, ah, você tem que escolher tal caminho, porque senão você vai se prejudicar. Se você não fizer tal coisa, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Muitas vezes a gente escolhe alguns caminhos porque a gente está motivado pelo medo, por aquilo que alguém falou que ia acontecer. E aí a gente não ouve a voz do coração, da intuição, a gente não se conecta com o nosso centro. E aí a gente faz aquilo que alguém falou e não tem realização pessoal. A vida vai ficando sem graça porque a gente se desconectou da energia amorosa, as coisas ficam sem sentido, porque a gente não está realizando o nosso propósito. A gente não está realizando aquilo que a gente se propôs a fazer antes de encarnar nesse plano. E aí fica tudo muito difícil, muito complicado, as coisas não fluem, a vida não se abre. Porque a gente está remando contra a maré, a gente está agindo contra o fluxo da vida, ou seja, a gente está reagindo, não está agindo. Porque a nossa ação parte do ego, não parte da sabedoria do ser. E para partir da sabedoria do ser, a primeira coisa é aprender a olhar para dentro, a saber quem a gente é. Meditações diárias para essa conexão com o nosso verdadeiro eu, psicoterapia se você puder fazer. Se você acreditar, tem as terapias holísticas que você pode trabalhar, crenças também que podem te ajudar a abrir os seus caminhos, né? Para você expandir a sua percepção, para você ficar cada vez mais conectado com o seu anjo da guarda, para você se aproximar cada vez mais do seu eu real e se desidentificar, portanto, desse caos mental, que uma hora que é uma coisa, depois que é outra, que nunca está satisfeito, porque quanto mais a gente está identificado com os desejos do ego, mais insatisfeito a gente fica. Mas quando a gente aprende a se conectar com o nosso verdadeiro eu, que é um trabalho árduo, diário e constante, por isso a importância da persistência, quando a gente aprende a fazer isso, a vida ganha um novo significado e a gente deixa de ficar tão perdido assim e fica mais encontrado, porque a gente encontrou as raízes que realmente importam. E essas raízes, elas não estão fora de nós, elas estão aqui dentro, porque o pertencimento, como fala o Osho, é sempre interno. Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.